Show de bola! Bora para mais uma aula de número 18 aqui do grupo Aprendiz. Vamos lá. Na aula passada a gente tinha falamos, sobre os acordes de minuto e meio de minuto em suas aplicações e a gente deu início a esse conteúdo aí de harmonia para a gente conseguir ter as ferramentas de movimentação, mas também conseguir criar algumas preparações com os acordes de minuto, como a gente viu na aula passada. Nessa aula aqui, a gente vai dar continuidade a falar sobre a harmonia e de uma forma bem simples, mas de um recurso muito usado, os acordes de passagem, fazendo uso do campo harmônico. Thales, o que são acordes de passagem? Acordes de passagem são qualquer acorde que não faz parte de uma sequência harmônica padrão. E você usa os intervalos ou os graus que não estão sendo utilizados do ponto A ao ponto B para criar uma passagem, ok? Tem várias formas e várias técnicas e raciocínios para você fazer a aplicação de acorde de passagem. O que a gente vai se basear na aula de hoje é o próprio campo harmônico. Para ficar bacana, a gente vai pegar aqui no tom de Dó, campo harmônico maior de Dó, eu tenho Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, o Si menor bemol 5 e o Dó. É sempre de suma importância a gente entender que todos esses acordes sempre são acompanhados do seu respectivo grau. O Dó é o primeiro grau, o Ré menor é o segundo grau, o Mi menor é o terceiro grau, o Fá é o quarto grau, o Sol é o quinto grau, o Lá menor é o sexto grau, o Si menor bemol 5 é o sétimo grau, e a gente repete o Dó de novo. Então são 7 graus que a gente tem, que não se repetem, tá? São diferentes aí os acordes um do outro, então é muito bacana a gente ter isso aí. Thales, o tom da minha música é Dó. Então, o raciocínio que a gente vai usar vai ser o campo harmônico de Dó. Então, a primeira coisa que se analisa para fazer a aplicação dos acordes de passagem é a tonalidade. No caso aqui, da nossa música de hoje, vai ser o tom de Dó maior. No caso, a gente vai fazer o uso do campo harmônico de Dó maior. Vamos fazer o uso de uma sequência harmônica fictícia aqui. Do acorde pensando em 4x4, acorde de Fá, fundamentalzão mesmo, Dó maior, Lá menor e Sol maior. 4 acordes muito de boa, bem tranquilão. Então tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. 1, 2, tudo na fundamental, só para a gente entender o princípio de raciocínio. Qual que vai ser a lógica por trás? A gente já sabe que a gente tem nossos acordes, tem as nossas harmonias aqui, e qual que vai ser o raciocínio usado? A gente está se embasando no campo harmônico maior, e o raciocínio vai ser bem simples. Se eu estou no acorde de Fá, Fá maior, e o próximo acorde que eu vou, que a gente pode chamar de acorde de resolução, é o Dó maior, o que eu vou enxergar? O que eu tenho no campo harmônico entre Fá e entre Dó? Se eu for olhar, Thales, eu vou ter um Ré e um Mi. Tá, Ré e Mi é o quê do campo harmônico de Dó? É um Ré menor e um Mi menor. Então eu tenho 2 acordes. Poderia fazer uma passagem com 2 acordes. A gente vai chegar lá, mas vamos escolher apenas um. No caso aqui, vamos escolher o Mi menor primeiro para experimentar. Tá bom, Thales, a gente vai aplicar o Mi menor como passagem. Onde? Quando? Que hora? Por isso que a gente precisa saber o compasso e os pulsos. Por isso que eu estou usando 4x4. No pulso 4, se eu fizer a aplicação desse Mi menor como uma passagem, ele sempre vai ter um efeito de preparação. Ouça a sonoridade, ó. 1, 2, 3, 4, 1. E caiu no Dó. Então, eu apliquei esse Mi menor, que é uma passagem que está entre Dó e Fá, uma das possibilidades,
no pulso 4. E ela tem essa sonoridade de opa, preparei e resolvi. Então, sempre você fazer a aplicação de um acorde no pulso 4 vai ter essa sensação de preparação, tá? De caminho que você está fazendo que vai resolver em outro lugar. Mas olha que interessante, se eu fizer a aplicação desse mesmo acorde no pulso 3, ele já parece que está dentro da música. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 1. Parece que ele faz parte da estrutura realmente da música. Por quê? Eu divido o compasso. 2 pulsos para o Fá, 1, 2 e 2 pulsos para o Mi menor. 1, 2 e depois caiu no Dó. Legal? Agora vamos tocar com as duas mãos com shapes mais elaborados, usando as inversões. Então, 2, 3. Olha que bacana. Fazendo Fá, 1, 5, 8 na mão esquerda, primeira inversão na mão direita, Mi menor, Sol oitavado e a primeira inversão, que é o shape mais próximo, e caiu no Dó com 1, 5, 8 e a primeira inversão. Olha que interessante. Já tem uma sonoridade totalmente diferente, o mesmo princípio aplicado, só que agora com fundamentos mais elaborados, tipo os shapes, as inversões, a forma de distribuir esse acorde. Legal? O mesmo princípio é válido do Dó para o Fá, do Dó para o Lá, do Lá para o Sol e do Sol para o Fá. Vamos lá. Já fiz uma passagem, então, do meu acorde do Fá para o Dó, que eu fiz um Mi menor entre eles. E agora a passagem que eu vou fazer do Dó para o Lá tá bem óbvia. Porque entre Lá e Dó, quem que eu tenho? Eu tenho Si menor bemol 5. Então, 1, 2, 3, 4. Vou aplicar no pulso 4 para gerar essa preparação. E caio no Fá, no Lá menor. Bacana? Então, ó, Dó, 2, 3. Entre Dó e Lá, eu tenho Si. Lembrando sempre que minha referência é o campo harmônico de Dó, que é o meu tom, tá? Então, entre Dó e Lá, eu tenho Si menor bemol 5 para cair no Lá. Mas olha que interessante. Entre Lá e Sol, quem que eu tenho? Eu não tenho ninguém. Por quê? Porque as duas já são vizinhas. Então, o que eu posso fazer nesse caso aqui específico? Se eu não tenho ninguém entre a nota que o acorde que eu tô e o meu acorde de resolução, o que eu posso fazer? Fazer o acorde um grau abaixo da minha resolução. Então, é o seguinte, se eu já tô no vizinho e a minha resolução é o Sol, o que eu posso fazer? O grau abaixo de Sol vai ser o Fá. Então, eu posso fazer o Fá como passagem para cair no Sol. Exemplo, eu estou no Lá. 1, 2, 3. No pulso 4 eu vou pro Fá. E no pulso 1 eu caio no Sol. Por que, Thales, a gente faz isso? Porque entre Sol e Lá, ou Lá e Sol, eu não tenho nenhum acorde para me fazer. Então, seguindo, obviamente, o campo harmônico tonal, o quadradão que a gente está seguindo aqui. Então, qual que é a possibilidade de fazer um grau abaixo de Sol, que é a minha resolução, que daria Fá, para cair no meu Sol? Então, eu vou ter isso aqui, Lá, Fá, Sol. Então, esse mesmo princípio é válido sempre quando você tem dois acordes, um ao lado do outro, tá? O acorde que você tá aí, sua resolução. Tocando tudo isso aqui inteiro, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bacana? Mesmo princípio, eu poderia usar do Sol para o Fá. Eu tenho duas notas uma do lado da outra. Quem está um grau abaixo de Fá é o Mi. Então, eu faço Mi menor para cair no Fá. Tocando isso mais elaborado, fazendo uma abertura 1, 5, 8 na mão esquerda e a primeira inversão na mão direita, ficaria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bacana? Então, eu já tenho as minhas passagens montadas. Obviamente, todas elas podem vir acompanhadas da inversão mais próxima, seja fundamental, seja a primeira inversão, seja a segunda inversão.
para mim ter uma sonoridade sempre mais interessante e coerente. A inversão, obviamente, vai mandar o contexto que você tá, o shape que você está fazendo, mas é legal a gente entender esses princípios que são básicos e fundamentais, mas que mudam toda a sonoridade da música. São esses os princípios para a gente fazer acordes de passagem. Thales, tá bom, exercício de fixação, o que eu posso fazer? Pensa na combinações de graus. Um exemplo, no tom de dó, uma sequência harmônica que sempre acontece é o salto do primeiro para o quarto grau. Então vamos usar esse exercício como referência. Entre o primeiro e o quarto grau de dó, quem que eu tenho? Ré e mi, 2 acordes menores. Então o que eu posso fazer? Posso escolher ou Ré ou Mi para fazer uma passagem. Então, 1, 2, 3, 4, 1. Usa esse mesmo princípio para o tom do Sol. 1, 2, 3, passagem, resolve no quarto grau. Mesmo princípio tom de Ré. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mesmo princípio pro tom de Lá. 1, 2, 3, 4. Mesmo princípio pro tom de Mi. 1, 2, 3, 4, 1. Mesmo princípio pro tom de Si. 1, 2, 3, 4, 1. Mesmo princípio pro tom de Fá sustenido maior. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Você pode ir brincando aí com as tonalidades mais comuns da sua realidade. Bacana? Ah, e uma curiosidade. Você sempre pode, nos acordes de passagem, jogar uma frase, uma movimentação, um dedilhado, além de fazer sua harmonia, que fica muito bonito também, por sinal.